Ele é o criador do Teatro do Oprimido, entre outras coisas. Eu vou começar com Augusto Boal. Boal está relançando aqui Jane Spitfire, geração editorial. Tá aqui, ó. Eu podia até ter feito essa capa, não é, Boal? Não podia? Podia, inclusive tem muito do seu estilo. Você quer ver aqui o que você já fez para mim? Esse eu já tenho. Você já tem esse? Cartaz da primeira Feira Paulista de Opinião. Tenho. Foi você que fez isso. É uma coisa muito linda que ele fez para mim, mas já faz tanto tempo, foi em 1958. Não. 68. Não. Foi antes da... Perdão, isso mesmo. 68. 68, não é tanto tempo assim, né? Foi a primeira desobediência... Não. Não é tanto tempo assim. Nós tínhamos 12, 13 anos, éramos muito precoces. Isso aqui foi a primeira desobediência civil feita, né, ao regime da ditadura, né? Se lembra? Exatamente. Teatro, que era uma feira paulista de opinião que reunia peças de teatro, trabalhos de artes plásticas, tinha até um quadro meu, tinha música, tudo. E aqui era um cartaz que tinha antigamente de um xarope São João, largue-me, deixe-me gritar, que era um cara sendo sufocado de tosse. E aí eu botei, largue, deixe-me falar, o cara segurando uma mordaça, assim, né? E foi empapelada a cidade toda com isso. Foi. E você vê que tem realmente relação assim. Tem. O meu traço tem muita coisa de história em quadrinho. Esse livro foi lançado, você está relançando o livro, né? Porque eu já conheço, foi lançado quando? Ele foi lançado em 76, eu estava exilado na Argentina, e eu vi o golpe de Estado sendo armado na Argentina. Então eu queria contar o que estava acontecendo, mas se eu contasse dando nomes aos bois e aos gorilas, evidente que não seria nunca publicado esse livro, nem lá nem aqui. Então eu resolvi fazer uma coisa que você também fez com Sherlock Holmes, né? Pegar uma história, um personagem que você mais ou menos conhece, um estilo que você mais ou menos sabe qual é, não é? E que já está mais ou menos habituado, e tentar contar, como se fosse James Bond, contar uma história com Jane Spitfire. O título até inteiro era muito maior. É assim, a deliciosa e sangrenta aventura latina de Jane Spitfire, espiã e mulher sensual. Então eu fiz uma história que era cheia de tiros, cheia de violência, e com ilustrações também assim. E era vendido muito em banca de jornal, né? E foi um sucesso muito grande. Agora o imediato da geração, ele achou que poderia ter alguma relação com o mundo que nós estamos vivendo hoje, com essas maquinações da CIA, né, essa coisa dos Estados Unidos querem invadir todos os países, né? Então ele achou que talvez fosse o oportuno relançar e relançou. Não, você está sendo quase injusto. 30 anos. Não, eu tenho que rebater, né? Porque você vai dizer que os Estados Unidos querem invadir todos os países, isso é uma grandíssima mentira. Eles nunca quiseram invadir o Peru, por exemplo. Nunca. Porque os espanhóis levaram o ouro do Peru alguns séculos antes. Muitos países da África que eles também não pretendem. Também não querem. Serra Leoa, por exemplo, seria um bom país para ele lá restabelecer a ordem lá. Se eles pudessem, por exemplo, invadir a Alemanha, eles adorariam. Inclusive já fizeram isso com excelente resultado e com razão. Naquela vez eles tinham razão. Augusto, é impressionante, porque eu me lembro, quer dizer, a gente se conhece há um tempão, eu me lembro sempre. Bom, aqui da Feira Paulista, evidente, tem uma história do Renato Consorte, que fazia na peça do Plínio Marcos, era um dos censores. Você se lembra que depois os militares levaram ele ali perto da Tutóia, a história que ele contou, não? Eu mais ou menos me lembro, porque era uma cena em que censores vestidos de gorila, né, censuravam uma peça do Plínio Marcos. Então nós pusemos, uma das 6 peças da feira era essa, né? É claro, depois quando houve o golpe, né, isso foi antes do golpe. Pouco antes, porque a peça foi montada até quase dezembro de 68, né? E aí os gorilas estavam no poder, de repente eles chamaram a gente para prestar esclarecimentos de como é que um gorila censurava uma peça. Mas você lembra da desculpa do Renato Consorte? Não, o que ele falou? Ele falou assim, é que as produções do teatro brasileiro são muito pobres, então cada peça, são 6 peças,
cada peça ia ser representada por um bicho, por uma roupa de um bicho. Ia ser girafa, ia ser onça, ia ser... Não, era tudo bicho brasileiro. Ia ser onça, ia ser um passarinho tal, ia ser não sei o quê, uma capivara. Mas produção muito pobre, só ficou pronta a roupa dos gorilas. Por isso, e aí, ele me contou essa história, eu fiquei olhando assim, e ele falou, e ó, cuidado que eu acho que eles vão te chamar por causa daquele quadro lá do general que você fez, em repouso, e parece que eles vão te chamar. Eu digo, bom, se me chamarem não tem problema, porque eu digo, porque a peça ia ser toda assim, com animais, né, e esse quadro era exatamente o quadro de um domador, que tomava conta dos animais. Aí ele falou, você acha que eles vão acreditar numa história dessa? Eu falei, bom, se eles acreditaram nessa tua história, a minha vão acreditar em qualquer coisa. E depois outra experiência que eu nunca me esqueço, parece papo de amigos antigos, né? Eu me lembro quando a gente foi montado, quando você ia dirigir, eu ia fazer como ator, cenários do Flávio Império, As Mãos Sujas, do Sartre. Que você faria o Príncipe Karski. Exatamente. Exatamente, eu me lembro disso. E aí o Sartre proibiu a peça no mundo todo, né? Proibiu porque ele estava voltando a se dar bem com o Partido Comunista Francês, que ele criticava na peça. Quando ele quis voltar a ter uma boa relação, ele preferiu deixar a peça de lado, né? E proibiu mundialmente. Bom, você que inclusive tem até a filiação partidária, ou teve filiação partidária, uma coisa muito vinculada a você. Você não acha que é complicado para um artista ter uma posição diferente de anarquista, no melhor sentido da palavra, exatamente por causa disso? De repente o Sartre, com aquele peso de dramaturgo, de filósofo, de repente proibiu uma peça porque voltou a fazer as pazes com quer dizer, eu, na verdade, eu só fui do Partido dos Trabalhadores 4 anos, quando eu fui candidato e me elegi vereador no Rio de Janeiro. Não, então, eu sei. O que eu queria era fazer uma experiência teatral. Eu nunca enganei o meu eleitorado. Eu sempre disse, olha, eu sou um homem de teatro, eu não vou mudar de profissão mesmo, eu não vou fazer como, por exemplo, fez a Glenda Jackson, né, que era uma excelente atriz e virou legisladora também na Inglaterra. Eu falei, se eu vou seguir o exemplo de alguém, eu vou seguir o exemplo do Ronald Reagan, que era um péssimo ator antes e virou pior ainda como presidente dos Estados Unidos. Mas eu vou continuar sendo um homem de teatro. Mas agora tem o Arnold Schwarzenegger, que é um bom Esse exemplo. vai acabar presidente dos Estados Unidos também. Esse é mais adequado até do que o Reagan, para ser presidente dessa época atual dos Estados Unidos. Imagina eu acho que Bin Laden na mão dele. Imagina. Só que eles tinham que ensaiar para a câmera, e eu acho que o Bin Laden não ia topar. O Bin Laden é muito vedete, ele não quer ensaiar, quer chegar na hora só e já chegar já manda estourando. A fita pronta, manda a fita pronta. Prontinha. Vou voltar a falar aqui do livro, e tem uma coisa que eu achei graça, que é a linguagem do livro, que é uma coisa parece linguagem de tradução mal feita. Exatamente. Né? Você sabe em que página a gente pode achar algum exemplo assim assim, com os diabos, com 1000 demônios? Essas coisas todas eu botei. Sabe por quê? Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fui estudar química, eu sou químico, eu sou engenheiro químico. Então, é verdade, eu te juro que sim. Tenho diploma. O que tem nessa sacola? Eu vou te mostrar a sacola, eu trouxe uma sacola. Criou suspense, viu que é teatral? Eu tenho uma sacola aqui, ninguém sabe o que é. Depois eu mostro. Mas é que quando eu voltei, o Nelson Rodrigues, eu não queria fazer química, porque, entende, eu pensei, se eu vou fazer química, trabalhar como químico, nunca mais vou fazer teatro. Aí o Nelson Rodrigues, que era muito meu amigo, ele me deu, me arrumou um emprego de tradutor de X9. Você lembra de X9? Eu lembro do X9. Era uma revista de violência, crime, essa coisa toda. E eu comecei a traduzir, só que eu ganhava por página. Então, quando eu estava mais ou menos bem de dinheiro, eu encurtava as histórias e ficavam curtinhas. Quando eu estava duro, eu começava a inventar coisa. Era coautor. Eu era coautor. Só que às vezes, olha, quando eu cortava, às vezes eu matava personagens que não podiam morrer. Aí depois eu tinha que inventar como é que eles vão ressuscitar no próximo. Várias vezes. Aí eu peguei mais ou menos a técnica de traduzir mal. Quer dizer, de traduzir com aquelas frases que nunca ninguém usa. Por exemplo, aqui, olha, tem tanta gente jovem, será que algum deles falou para o namorado, para a namorada, honey? Ninguém fala mel. Vocês falaram? Alguém falou alô, mel, alô, honey. Você não fala alô, mel. Mas nas traduções se fala alô, mel. Essas coisas. Então eu punha tudo isso. Vou te dar um anel, I'll give you a ring.
né? Que é o anel. Em vez de te dar um telefonema, vou te dar um anel. A esse ponto eu não chegava, porque ia confundir a cabeça dos leitores. Mas todo o resto é cheio de violência, pornografia beça, né? Mas bem feita, eu acho. Sim, claro. Aí eu caprichava na literatura. Quando entrava pornografia, aqui esse trecho, por exemplo, é muito bonito. Quer dizer assim, a pantera era fêmea da nação, sensualíssima e lésbica. Tinha uma pantera lésbica que facilitou a fuga da Jane Spitfire quando ela estava Eu queria voltar. Primeiro eu, depois você. Fair play, entre parênteses, jogo limpo. Isso também é bacana, de traduzir sem botar em inglês, traduzir. Para botar. O Henrique, a gente estava falando em improviso, né? A arte dramática, até a arte de traduzir, de se virar, tem muito dessa característica da improvisação, né? É aquilo que surgiu aqui quando eu estava te entrevistando com os músicos. Isso é uma ocorrência também dentro do chorinho? Por exemplo, se eu tivesse te pedido para atacar o Mozart em chorinho, dava para atacar? Com as limitações assim da técnica, às vezes do tipo da música, se cabe no instrumento, né? Porque não é um teclado que cabe tudo e tal. Dá sim. Essa coisa eu acho fascinante, né? Os músicos pegaram, eu estava dizendo que eu fico envaidecido de ter 6 músicos assim, que, além de serem pessoas maravilhosas, que pegam e vão... E é muito bacana. Eu fiz 2 óperas, eu fiz Carmen, né, que você da Maneira está fazendo, que aliás eu trouxe aqui há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, nesse programa mesmo do Jô, em samba, então chama Samba Ópera. Eu fiz isso e fiz a Traviata. E eu estava querendo fazer Tristão e Isolda, não só que Isolda e Tristão, um banquinho, um violão. Eu queria fazer em Bossa Nova. O Wagner em Bossa Nova. Um dia eu juro que eu vou fazer, quando tiver subvenção para isso. Agora, deixa eu te mostrar a coincidência. Quando pintou na pauta um negócio aqui do tradutor, eu nem estava pensando em você, mas olha, você me falou o negócio do X9 agora. No Homem que Matou Getúlio Vargas, tem uma hora em que eu escrevi que ele tá lá como amigo do Jorge Raft, sendo figurante de cinema, e ele destrói o set todo da primeira filmagem do Ben-Hur, dá um prejuízo enorme e tal, e o Jorge Raft quer se livrar dele. Aí eu botei assim, o Jorge Raft manda um bilhete pro Al Capone, para empregar ele, e ele diz assim: a tradução de péssima qualidade do translado, que se segue excessivamente literal e por vezes incompreensível, foi feita por um escritor brasileiro, anônimo e alcoólatra, especialista em novelas policiais baratas. Então tem trechos em que ele diz assim, estávamos jantando no Cavalo Doido, uma espelunca frequentada por figurantes. Como sempre ele repetia a mesma bosta de boi, que é o bullshit, né? Aí ele sabe, acabou assim, Dimo, isso é bosta de boi. Vou lhe dizer uma coisa, velho amigo. Os verdadeiros revolucionários são o pessoal do submundo. Aí vai em frente, aí ele diz assim: você quer maior símbolo do capitalismo do que um banco? Aí ele diz: você pode dizer isso de novo, que é aquele you can say that again. E que a gente vê em tudo que é tradução. Que são traduções literais, mas perde sentido completamente. Tem uma expressão americana que é quit beating around the bush. Quer dizer, vai logo, né? Vai direto no assunto. Aí ele botou assim: pare de rodar em volta da moita. Aliás, isso pode ser introduzido em português, fica bem, não fica não? Vamos direto no assunto, para de rodar em volta da moita. Para de rodar em volta da... Enfim, e outra assim, que tem uma expressão que tem muito em filme de cowboy, que é cut my legs and call me shorty, né? Corta minhas pernas e me chama de pequenininho. Aí ele fala, né? Corte minhas pernas e chame-me de pequenino se eu estou entendendo. Aí o outro responde, enfim, é tudo nesse mesmo espírito. Eu não sei porquê, eu acho uma graça enorme nisso, esse negócio dessas traduções literais que a gente escuta. Né? E você é um dos introdutores disso. Quer dizer, isso eu fiz naquela época, da má tradução. Da má tradução. Não, isso eu fiz naquela época. Esse livro, aliás, eu te trouxe mais do livro, queria até te explicar os outros. É o seguinte, o primeiro livro, eu já escrevi muitos livros, uns 25 mais ou menos, de teatro, sobretudo, né? Quantas peças também? Milhões, mas não publiquei tanto não. Publiquei mais assim, novelas, coisas assim, né? Mas o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 35 anos, né? Aí meu filho, Julian, ele também escreve sobre teatro. Então ele escreveu o primeiro livro dele, que é esse daqui que eu trouxe para você, chamado As Imagens do Teatro Popular, quando ele tinha 25 anos. Então, olha, de 35, meu filho escreveu 25. E algumas semanas atrás, meu neto, que tem 10 anos, escreveu um livro também,
que se chama Viagem no Tempo. Então você vê que as gerações novas cada vez estão mais rápidas. Que nojo o meu isso. bisneto já vai nascer com um livro embaixo do braço. Olha, e a direção da Edla. Da Edla, Vanskin, que teve uma ideia maravilhosa. fantástica. A ideia dela é de pegar crianças assim, de 6 a 12 anos, E explorar. Tô brincando, Edla. e fazer sábado com me que eles bate. escrevam para crianças como eles, né? E sempre vem um ilustrador, nesse caso ótimo, né? É, excelente. E que ilustra a história Quem é o deles. ilustrador aqui? Esse ele chama Negro. Maurício Negro. Maurício Negro, né? Maurício Negro. Tá muito bom, né? Sabe, falando das peças, tem uma peça tua que eu achei maravilhosa, logo na estreia, com um ator que era um dos melhores atores que eu vi em cena, que era o Fauzi Arap, e que não quer mais saber de entrar no palco como ator. É diretor. Ele dirige agora. Dirige. Mas ele, eu acho que como ator, ele realmente ele fazia uma diferença, era uma coisa única em cena, né? Era. E a peça era o Zé do Parto, a Sepultura. Foi uma das primeiras peças minhas. Era maravilhosa. Será que ainda seria... É um Acho verso que do Sá de Miranda que fala das tristezas do mundo e termina dizendo mais valera que eu fora do parto à sepultura. Então eu gostei tanto da expressão do parto à sepultura, eu botei na peça. Eu fiz depois da Revolução na América do Sul, eu fiz essa. Essa é outra maravilhosa também. São peças que podem ser tranquilamente remontadas, porque não perde Eu estou atualidade. querendo remontar lá no Rio de Janeiro uma outra que se chama Tio Patinhas e a Pílula, que eu uso a mesma técnica essa da Jane Pitfire, que é de pegar Tio Patinhas, por exemplo, em vez de você contar a história do golpe, essa foi em 68 que eu escrevi, que era o golpe de Estado no Brasil, que eu também não podia contar com os nomes. Então eu botei, em vez de falar latifundiário, eu botei Mandrake. Mandrake é um latifundiário que tem um rei, que é o Lothar, como seu escravo, não é? Tem o Batman e Robin, eram aquelas organizações paramilitares que havia no Brasil, né? Então eu botei Batman e Robin, em vez de botar uma organização paramilitar. Até a classe média tem o seu herói, que é o Super-Homem. O Super-Homem é um repórter que trabalha, dá um duro danado, mas ele é o Super-Homem. Então eu fiz uma peça com esses personagens e alguns personagens que eu não vou citar o nome, mas que estão hoje assim extremamente famosos como políticos, né? E que diziam coisas na época que eu não coincide exatamente com o que eles dizem hoje. Isso acontece então eu muito. misturei um pouco políticos da época que isso hoje em dia é o que mais tem acontecido. Mas é engraçado. O Plínio Marcos tem uma frase que eu achei ótima. Ele foi receber um prêmio por uma peça. Ele falou assim: as minhas peças são sempre atuais porque o Brasil não muda. É uma coisa terrível, isso né? Isso é terrível. Mas na época em que ele falou, tinha um cunho de verdade. Hoje em dia não, porque a gente sabe que tudo mudou. Tudo mudou, e não mudou para melhor, isso é que é chato, né? Bom, isso é você que está dizendo, eu estou aqui calado na minha. Boa, cadê os outros livros? O que é? Não, eu trouxe, porque todo mundo que vem aqui, tá aqui, já tá os aqui. autores que vêm aqui, em geral, trazem para você um livro. Eu trouxe uma biblioteca, né? Maravilha. Então, além desse que você já viu, tem esse que está com você aí na mão, que é igual a esse, Teatro né? como arte marcial. O Teatro como arte marcial. Esse é o mais recente, né? Esse saiu junto com o outro, com a Jane Spitfire. Em quantas línguas os teus livros? Eu sei que tem francês. Que Também tem umas 20, qualquer língua. Não, tem mais, deve ter umas 30, porque tem japonês, tem chinês, tem esloveno. Você que fez a revisão da edição japonesa e chinesa? Eu fiz, eu olhei assim, foi, tá ótimo. E devolvi. Mas eu vi que era meu, porque tinha a cara minha lá. E esse daqui eu trouxe Tinha o quê? também. Tinha foto. Só reconhecia isso, o resto era tudo Aliás, japonês. a edição do Xangô no Japão é uma das coisas mais primorosas, porque eles fazem num capricho, né? A coisa... É uma obra de arte. O livro em si. Já é bonito, uma obra né? de arte, Já é bonito. Agora cansa ler, né? Eu fico exausto. Só porque eu leio sempre ao contrário. Você passa da terceira página, aí você descobre que era do outro lado, que você tinha que começar, que você começou errado. Começou pelo fim. Então, eu trouxe para você também duas revistas, que são revistas do meu centro, o Teatro Oprimido do Rio de Janeiro. Vou abrir uma banca, vou ter que abrir uma banca. Essa revista, olha, também ajuda quem quiser aprender inglês, estava falando de saber o inglês ou não, também é boa, porque você olha assim, né? Ela é em português, né? Agora, como a gente manda muito lá para fora, tem muita gente lá fora que faz Teatro Oprimido fora do Brasil, então do outro lado ele é inglês. De um lado é português, do outro lado é inglês. Você abriu os dois lados, agora os dois estavam em português. Deve ser uma impressão errada. Não estava não. Olha aqui, quer ver? Isso daqui, olha. The Dance Teacher. Não, estava brincando. The Dance Teacher é inglês. É inglês.
É inglês. É inglês. E do outro Agora, lado, do outro olha lado- aqui, The Dance Teacher. Também é inglês. Não, do outro lado tá. Por isso é que são duas revistas. Tá Uma- heresias criativas, é outra coisa. Mas Heresias criativas é a sua tradução para The Dance Teacher? Não, Você continua igual, não mudou nada, desde o X9. Deixa eu te contar, já que abriu no Dance Teacher, é uma das histórias mais fantásticas que me aconteceram. Foi o seguinte, quer dizer, eu trabalho muito lá fora, né? Quer dizer, na Europa eu vou cada 2, 3 meses, eu vou para lá e trabalho, né? E eu trabalho fazendo um pouco assim, psicoterapia, trabalho social, esse negócio todo. Teatro oprimido tem várias vertentes. É. E uma delas, justamente, quer dizer, existe uma cidadezinha, eu trabalho em Londres todo ano, mas existe uma cidadezinha pequenininha que chama Hebden Bridge, que eu trabalho também nessa cidadezinha, que é perto de Manchester. E lá eu trabalho só com pessoas que têm algum problema físico ou mental. Da última vez que eu estive lá trabalhando, tinha um cara chamado Alan, que ele tinha paralisia cerebral, quer dizer, ele realmente não podia fazer quase movimento nenhum, ele não controlava o corpo e não podia falar. Ele falava com como é que chama? Um computadorzinho que chamava Dynavox, que ele ia por desenhos e depois o computador dizia uma frase que ele construía a partir de desenhos, e tinha uma pessoa que tomava conta dele também, que ajudava, que lia o jeito dele e ajudava a traduzir também. E ele fazia um esforço enorme, seguiu o trabalho, todos eles tinham algum problema, seguiu o trabalho. E foi ótimo, eram 5 horas por dia, e ele vinha de Liverpool, que ficava 2 horas de trem. Então, todo dia ele viajava 2 horas para vir, 2 horas para voltar e 5 horas lá. Quando chegou no final, eu falei assim para ele, escuta, Alan, acabou já a oficina, o que você vai fazer a partir de amanhã que já não tem mais isso? Não tem mais esse trabalho para se ocupar o dia inteiro. Aí ele, com o computador e com a pessoa que tomava conta, falou assim, eu vou voltar ao trabalho. Aí eu fiquei assim, ele vai voltar ao trabalho, quer dizer, ele não consegue falar, não consegue se movimentar, que trabalho é? Aí eu perguntei, você trabalha no quê? Ele falou assim, eu sou professor de dança. Aí eu levei um susto, falei, como é que você faz? Você é professor de dança como? Então ele riu muito, né? E ele me explicou com o computador e com a pessoa, ele falou assim, o que é a dança? Eu faço o quê? Eu ponho primeiro o CD. Não, antes de botar o CD, eu explico o samba, a origem do samba, não sei o quê, eu vou explicando para outras pessoas que têm os mesmos problemas que eu, que não podem se movimentar, tudo isso, né? Eu explico o que é o samba, o que é a salsa, o tango, eu explico primeiro. Depois eu ponho um CD. Aí eu digo para eles dançarem. E eu falei, como é que eles dançam? Ele falou, olha, o que é a dança? É o casamento do corpo com o ritmo. Então, cada um dança como pode. Se você é Nureyev, você dá cambalhota das artes mortais. Se não é, dança com a mão, dança com os olhos, dança com o espírito, mas você está dançando. Dançar não é só dar saltos enormes. Todo mundo pode dançar. Então, eu achei isso tão maravilhoso. Coisa linda, é lindo isso. Que coisa. Porque é maravilhoso, quer dizer, então a gente tem que mudar o conceito de normalidade pelo conceito de felicidade. Quer dizer, você não pode pegar, o normal é o quê? É ser branco, é ser jovem, é ser classe média para cima, é ser não sei o quê. E tem gente que faz um esforço Depende enorme. da civilização vigente. Da civilização vigente. Os brancos eram bárbaros no Japão quando chegaram. Mas ser feliz não depende da situação das vigente. normas. Das normas, da normalidade, não depende. Então você pode ser feliz. Então o conceito de felicidade, mas a felicidade não é um ato solitário também. Você não pode ser feliz, você faz os outros infelizes. Então eu estou substituindo esse conceito de normalidade pelo conceito de felicidade, mas a felicidade tem que ser social, não pode ser só eu sacrificando os outros, né? Essa história eu gostei demais, eu botei no meu livro, é a primeira história do livro. Isso é lindo, é uma história linda demais mesmo. Um dia eu vou te contar uma história semelhante, que agora não dá tempo, que me contou foi o filho do Rossellini. Vai ficar todo mundo dá tempo curiosidade. sim, dá tempo sim. Não dá.